Comissão das Mulheres, presidida por Érica Hilton, termina em agressão verbal por parte de um militante do PSOL presente na sessão. A uma parlamentar da base conservadora, a deputada Clarissa Tércio. Assunto para nossa querida repórter Berenice Leite, vai trazer aqui as informações para nossa audiência. Berê já está no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde, Geise, para você também, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, mais uma sessão na Comissão da Mulher, dos Direitos da Mulher, com muito tumulto, bate-boca. E ontem, nesta quarta-feira, nós tivemos ali, mais uma vez, uma torcida organizada que tem participado com frequência das sessões presididas, então, pela deputada Érica Hilton. Já mostramos aqui em outras sessões, o pessoal batendo leque enquanto ela falava, aplaudindo. E ontem isso chegou a passar do limite no entendimento das parlamentares da oposição, que foram agredidas verbalmente, insultadas. Um homem que vocês veem agora na imagem, ele inclusive foi identificado como filiado ao PSOL, um militante, chamou ela de feia, de horrorosa, E a deputada Érica Hilton, que está lá justamente para defender o direito das mulheres, nada fez. No entanto, quando o deputado Éder Mauro se solidarizou ali junto à deputada Clarissa Tércio, que foi a que estava recebendo os insultos desse militante do PSOL, Éder Mauro foi para cima desse militante, tomou o celular dele, tudo passou um pouco do limite. Aí sim, depois que o militante do PSOL teve o seu celular retirado de suas mãos, aí a deputada Érica Hilton interviu e foi mais além no discurso. Dessa vez, ela não comparou mulheres a ratos e nem cachorros, mas disse que não representa essas mulheres, justamente essas que no caso de ontem, no caso da deputada Clarissa Tércio, foi a agredida da vez. Vamos acompanhar a fala da deputada Érica Hilton. Algumas deputadas usaram o microfone para dizer: deputada Érica, Vossa Excelência não me representa. E eu digo, graças a Deus que eu não as represento. Porque depois de toda a minha trajetória de vida, chegar aqui para representar mulheres que têm esse tipo de agenda seria o fim. Eu preferia pegar as minhas coisas e sair daqui. Pois é, conduta da deputada Érica Hilton como presidente dessa Comissão dos Direitos da Mulher está sendo bastante questionada, e ontem, para as parlamentares da oposição com quem eu conversei, ficou muito claro que ao invés dela sair em defesa da deputada mulher que estava ali sendo ofendida, ela acabou saindo em defesa do homem que estava agredindo, No caso da misoginia, isso ficou para trás, não foi levado no seu conceito real. E, além disso, também, outras parlamentares, a exemplo da deputada de São Paulo, a Rosana Vale, ela também teve um enfrentamento ali junto com a presidente da comissão, a deputada Érica Hilton, e disse, deixou bem claro que se houver algum tipo de ameaça em relação à pessoa dela ali nessas discussões acaloradas, que ela vai registrar queixa contra a Érica Hilton pela Lei Maria da Penha, que prevê não só a agressão física, Geise, como também a agressão verbal, ameaça. Vamos acompanhar, então, o trecho onde os ânimos estavam bastante inflamados. A deputada Rosana Vale disse isso. Se a Vossa Excelência vier para cima de mim, para me enfrentar aqui, nós vamos procurar a Lei Maria da Penha, porque a senhora tem a força de um homem. Pois é, e pelo jeito essa confusão, essas confusões não vão ter fim, viu, Geise? O clima não é de trégua na sessão da Comissão dos Direitos da Mulher. E isso é muito ruim porque tem muitas pautas que precisam ser ali discutidas, levadas à frente, inclusive o tal PL da misoginia, que passou lá no Senado na semana passada. A informação que nós temos mais recente é que havia um requerimento de urgência para que ele sequer fosse discutido nas comissões. No entanto, justamente com esse enfraquecimento das pautas femininas dentro do Congresso, a própria esquerda, os governistas entenderam que o projeto seria enterrado no plenário. E agora, essa discussão, claro, se não houver tanta confusão como estamos vendo, essa pauta deve avançar
com melhorias no texto, mas só depois que tivermos um debate saudável, sem bate-boca, que é o que nós estamos presenciando, viu, Geise? Volto com você. E se nem Hermes e Renato conseguiria escrever um roteiro como este que nós estamos assistindo semanalmente na Comissão da Mulher. Berê, muitíssimo obrigado pelas suas informações aqui no nosso JDO, segunda edição. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, vocês sabem, nós contamos com um excelente time de analistas políticos para analisar até mesmo esses fatos, Hermes e Renato, da nossa República. Então vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje. Por aqui não tem esse papo, então a gente começa pelas damas mesmo, mas aquelas que são damas desde que nascer, desde a barriga, os gametas femininos. Fabi Barroso, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geise, e eu digo a todos, eu amo ser mulher, viu? Obrigada a Deus, mandou certinho. E boa tarde também ao amigo Serrão e a todos da audiência. É verdade, também deixo o registro aqui de que eu amo ser mulher, adoro ser mulher. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, boa tarde, seja bem-vindo. Saudações, eu que faço culto todo dia às minhas musas, então viva a mulherada inteligente, mulherada equilibrada, que está aqui conosco, fazendo esse jornal que é campeoníssimo de audiência nas suas tardes, hein? Se liga, que hoje a polêmica vai ser quente. Boa, Serrão. Fabi, começo por você, então, analisando, a gente tem aí esse caso. Vivi, qual é o nome da deputada que foi agredida? Clarice, é isso? Clarice Tércio. Inclusive, eu deixo aqui a recomendação para Clarice. Ela pode acionar, sim, Lei Maria da Penha, foi xingada de feia e tal. Clarissa Tércio, use o sistema contra o sistema. A direita falha em não fazer isso. Tem aí essa janela de oportunidade, inclusive fica a recomendação a todas as deputadas que participam semanalmente nessa comissão. Encham de burocracia essa comissão, já que ela existe. Não serve para nada, mas já que existe, encham de burocracia. Fabi, eu quero te ouvir a respeito. É interessante como essas pessoas colocam perucas e colocam maquiagem, acham que isso já é um sinônimo de feminilidade e que contradizem a própria agenda feminista que abriu a janela para que essas coisas todas aconteçam atualmente ali na nossa sociedade, porque toda vez elas chamam de feia, de horrorosa, que o cabelo não está hidratado, como a Júlia Zanata já ouviu da própria Erika Hilton. Então a gente tem o tempo todo esses casos, esses adjetivos aí pejorativos que são utilizados contra nós, mulheres, que dizem respeito somente à nossa aparência. Eles realmente acham que é uma caricatura ser mulher. É um negócio impressionante, Fabi Barroso. Quero te ouvir a respeito. Porque alguns realmente são caricaturas, né? Isso é fato, ninguém pode contestar. Vamos por partes. Primeiro, em relação a Maria da Penha, Geise, eu vou te contrariar, porque ela só pode ser utilizada para violência contra a mulher em um ambiente doméstico e familiar. Então não é o caso, né? Mas a deputada fez muito bem porque ela usou aí as táticas, né, da esquerda para mostrar hipocrisia. E sim, ela pode entrar na justiça sim, porque de fato, também é um fato, a Erika Hilton tem muito mais força, né, do que qualquer outra deputada. Então as falas dela são perfeitas para mostrar a realidade dos fatos. Uma segunda coisa a ser observada aí, que a gente precisa levantar, é que toda a sessão dessa comissão será esse barraco. O quanto é improdutivo, sendo que nós, mulheres, temos pautas. Aliás, né, a Erika Hilton fala de agenda. A gente não tem agenda, a gente tem pauta, a gente tem propósito, a gente tem missão de vida, né? E tudo que ronda a mulher. Por exemplo, é preciso realmente olhar um pouco mais de perto em relação à violência, né? As mulheres estão passando aí uma violência absurda nesses anos e se agravou demais do ano passado para cá. Então, isso também é preciso redobrar. Então, qual seria a pauta, né, o propósito, não a agenda positiva? Aumentar, talvez, as condições das delegacias das mulheres, né, a receptividade, deixar que criminoso bandido não faça progressão de regime, estuprador, por exemplo, pegar uma pena quase que perpétua, se não fosse perpétua, e por aí vai. Mas a gente vive aí assistindo essas pautas secundárias que não agradam as mulheres, não agregam em nada a nossa pauta, ao nosso propósito, e fica somente nessa questão de defender a agenda feminista. E essa agenda feminista é só isso, é gritaria, é baixaria, são adjetivos da quinta série, e né, a gente vai sempre assistir Erika Hilton fazendo isso com mulheres. Né? E para proteger quem? Os homens do PSOL, porque os homens do PSOL devem ser muito mais importantes do que qualquer outro tipo de mulher.
Serrão, também quero te ouvir a respeito. É interessante como a base de militância é importante, como isso faz falta dentro da direita brasileira. A gente já teve bateção de leque, a bateção de boca já é o costume, né? Principalmente quando está envolvido ali o pessoal do PSOL. Mas a gente tem agora de novo aí uma militância, essa base de militância do PSOL que toda vez está tumultuando. E é importante a gente colocar também, o PSOL, ele existe somente para isso. Ele é o braço da esquerda, ele é o braço do PT principalmente, que serve somente para tumultuar toda e qualquer sessão, inclusive essa aí da Comissão das Mulheres. Érica Hilton também dizendo, eu tenho muito orgulho de não representá-las, tal, olha, e tal. Acho que não são só as conservadoras que a Érica não está representando. É um partido que é problemático na própria essência de seu nome. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Socialismo e liberdade não combinam. O socialismo não tolera a liberdade, joga contra ela o tempo todo. E nessa comissão, que é presidida pela Érica Hilton, ela não tem o menor equilíbrio emocional, não tem inteligência emocional para lidar com as situações e nenhuma condição para presidir essa comissão. Ela, na verdade, hoje, ela está prestando um desserviço à própria esquerda, está sabotando a pauta da mulher, que até para a esquerda chega a ser uma prioridade, embora a pauta deles seja cheia e repleta de histórias que jogam contra, na verdade, a essência da própria mulher. Então é lamentável tudo isso que está acontecendo. Politicamente é importante que a oposição dê uma resposta sempre dura a essas atitudes da Érica Hilton, mas sempre tomando cuidado de não cair no que ela gosta. Ela quer que você perca também a razão para aí ela parecer certa. Nunca está, nem nunca estará. Então tem que se lidar com ela com equilíbrio, com inteligência, deixar ela expor a sua incapacidade, sobretudo para cuidar dessa causa da mulher.